graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo anterior, nós falamos sobre o que é a regeneração e nós entendemos que ela vem exclusivamente da ação de Deus sobre o homem para transformá-lo em filho de Deus. E hoje nós vamos entender o que é a conversão e como ela se manifesta na vida do cristão. Pode até parecer que a regeneração e a conversão sejam as mesmas coisas, mas a verdade é que elas são complementares. Então, a partir do momento em que Deus regenera um indivíduo, a partir do momento que esse indivíduo nasce de novo, ele começa a externalizar que foi regenerado. E esse externalizar a regeneração é o que nós chamamos de conversão. Vamos pensar da seguinte forma. Imagine que você está andando pelo caminho da sua vida e em um dado momento no seu caminho você ouve o Evangelho, é alcançado pela graça de Deus, ele te regenera e aquele caminho que você estava trilhando, você dá uma volta de 180 graus e começa a trilhar o caminho da salvação pela graça em Jesus Cristo. Essa volta de 180 graus é o que nós chamamos de conversão, porque conversão é mudar de rota, é mudança de mentalidade, conversão é abandonar as suas práticas de pecado para viver em novidade de vida com Deus. Isso quer dizer que conversão é viver de acordo com a palavra de Deus como antes nunca havíamos vivido. Uma vez que nós nos convertemos, existe aí uma mudança de direção, até mesmo uma movimentação na nossa vida. Isso quer dizer que quando nos convertemos, nós nos afastamos do pecado, porque nós, além de reconhecermos que somos pecadores, nós também nos arrependemos desse pecado. E nessa movimentação, nós também nos aproximamos de Deus, porque Ele nos deu a fé salvadora que vai nos guiar até o final dessa jornada. No segundo livro de Crônicas, o rei Salomão tinha acabado de edificar o templo do Senhor em Jerusalém juntamente com seu povo. E após isso, Deus apareceu a Salomão para responder a uma oração que o rei havia feito. E nessa resposta, Deus expressa sua vontade em habitar em meio ao seu povo, uma vez que ele já havia aceitado a construção daquele templo. E para isso, o povo precisava dar uma volta de 180 graus nos seus maus caminhos para se converter ao caminho de Deus. Se eles fizessem isso, Deus os ouviria e habitaria entre eles. E é o que diz no capítulo 7, no verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso só revela mais uma vez o caráter de Deus, que é santo. E sendo santo, ele não compactua com o pecado, e é por isso que ele condicionou a sua habitação entre aquele povo mediante o abandono dos erros deles, mediante a conversão deles. E quando nós nos convertemos, ocorre um processo de transformação na nossa mentalidade, de forma que em sã consciência nós recebemos a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos compreender questões espirituais. E em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo, mas que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso só acontece quando, pela nossa conversão, a nossa mente é iluminada. E essas questões espirituais pelas quais nós passamos a compreender envolvem o pleno entendimento da ação catastrófica do pecado, tanto em nós mesmos quanto para com Deus. Então nós passamos a compreender que o pecado causa morte física, espiritual e eterna. E ele também é uma afronta à santidade de Deus e o motivo pela qual Deus não habita na vida de quem ainda não se arrependeu dos seus maus caminhos. E com essa realidade bem esclarecida sobre a nossa mente, a atitude de uma pessoa convertida é buscar se aproximar ainda mais de Deus e se afastar ainda mais do pecado. Se você fizer uma análise de si mesmo e perceber que a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus,
faça um desvio de 180 graus em direção à cruz de Cristo e receba do Senhor o perdão que você precisa. Quando o rei Josias, lá no segundo livro de Crônicas também, quando o rei Josias ele governou o povo de Judá durante um certo tempo, sem a observância do livro da lei, né? Porque ele não sabia que o livro estava escondido. Esse livro que era justamente o que foi dado por Moisés e onde continham as ordenanças de Deus para o seu povo. E até que um certo momento do seu governo, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei e o entregou a Safã, que era um escrivão, e Safã leu aquele livro diante de Josias, as palavras que estavam contidas ali. E foi quando Josias, em um ato de tristeza muito grande, ele rasgou as suas vestes, porque ele percebeu que durante tanto tempo ele e os seus pais não guardaram as ordens de Deus e porque a ira de Deus iria cair sobre o povo. Mas Deus, ao perceber que o rei Josias se quebrantou e se humilhou diante da palavra dele, Deus poupou Josias de ver o mal que haveria de cair sobre aquele lugar, dando-lhe paz. No verso 33 do capítulo 34, a Bíblia diz que Josias ele tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E todos quantos se achavam em Israel, Josias obrigou que eles servissem ao Senhor, o seu Deus, e enquanto ele viveu, eles não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Eu quero dizer com isso que assim como Josias transformou o seu governo, transformou a sua vida, assim como Josias transformou a vida do seu povo para os caminhos do Senhor, após ele se deparar com a palavra de Deus, que você tão igualmente possa se deparar com essa palavra para que você seja transformado, convertido e iluminado pelo poder de Deus para te guardar, te dar paz e te fazer ter o entendimento das coisas espirituais, assim como fez Josias. Então, que você seja impactado pela palavra do Senhor ao ponto de que você possa ser regenerado, convertido e a partir daí você possa caminhar nos caminhos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, como antes você nunca fez, para que assim você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Até o próximo tema. Tchau, tchau!